A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo desse canal. E nesse vídeo de hoje aqui nós vamos falar a respeito do homem que é conhecido pela grandeza da sua força nas Escrituras Sagradas. É exatamente quem você pensou, quem você conhece sobre Sansão. Mas antes disso, eu quero aqui também agradecer a cada pessoa que se inscreveram no canal. Deus abençoe a vida de cada um. Eu quero falar para cada inscrito aqui que toda vez que eu estou indo no templo adorar o Senhor, nas minhas orações no altar de Deus, eu estou apresentando a vida de cada inscrito, né? Deus conhece a necessidade de cada um, a petição de cada um. Então, no altar do Senhor, eu estou apresentando a vida de cada inscrito. E você que vai ver este vídeo, que não é inscrito, eu te convido a fazer parte aqui deste canal. Se inscreva no canal, ative o sino de notificação, compartilhe, dá o seu like, para que toda vez que eu postar um vídeo aqui no YouTube, o YouTube te notifique em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente. E antes também de nós falar aqui, eu quero aqui rodar a vinheta. Roda a vinheta. Queridos, pois bem, nesse vídeo aqui nós vamos falar a respeito de Sansão. Para nós falar a respeito dele, vamos abrir no texto de Juízes, capítulo de número 14, do seu versículo de número 1, que está escrito assim no texto. Você que queira acompanhar a leitura bíblica, fique à vontade. E você que vai se inscrever no canal, desde já, seja todos bem-vindos. Juízes capítulo 14, versículo 1, está escrito assim: E Sansão desceu a Tímina e viu em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. Versículo de número 2 está escrito assim: E ele subiu e contou ao seu pai e à sua mãe, e disse: Eu vi em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. Agora, portanto, tragam-na para mim como esposa. Versículo 3: Então seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há nenhuma mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que tu vás tomar uma esposa dentre os filisteus incircuncisos. Sansão disse ao seu pai e sua mãe: Dai-me esta mulher, pois ela muito me agrada. Queridos, Sansão, quem sabe, quem conhece, ele é fruto de um milagre. Por que que eu falo que Sansão ele é fruto de um milagre? A Bíblia diz em Juízes, capítulo de número 13, do seu versículo de número 2, está escrito assim: E havia um certo homem de Zorá, da família dos Danitas, cujo nome era Manoá. Esse aqui é o pai de Sansão. E a sua esposa era estéril e não dava à luz. Então, Manoá tinha a sua esposa, só que ela é estéril, ela tinha dificuldade de engravidar, ou seja, ela não engravidava. Mas assim como nós sabemos, Deus, ele é Deus de milagre, Deus da providência. Deus providenciou na vida de Manoá, o pai de Sansão, para sua esposa um milagre. E ela vai gerar essa criança que tem por nome de Sansão. Interessante, queridos, dizer que Sansão ele era nazireu, ou seja, ele é separado para Deus, né? E a Bíblia diz então, no capítulo número 14 que nós fizemos menção, Sansão agora ele vai descer a cidade de Tímina. Quando ele desce a cidade de Tímina, ele fica por ali alguns dias. Interessante que ele vê uma mulher que se agradou aos seus olhos, ou seja, provavelmente essa mulher era bonita, provavelmente ele se apaixonou por ela, e ele agora vai tomar a decisão de voltar para a casa de seus pais e vai comunicar ao seu pai daquela mulher que ele se agradou. A Bíblia diz que
Quando Sansão comunica isto com seus pais, dessa mulher que ele se agradou, a Bíblia diz que seu pai e sua mãe vai dar um conselho para ele. Qual é o conselho? Meu filho, não tem entre as filhas de Israel mulheres que agradem seus olhos? Eu quero abrir rapidamente aqui um parente aqui para filhos, né? Pessoas que são solteiros, né? Jovens que são solteiros. Às vezes seu pai e sua mãe te dão um conselho, né? E muitas vezes não acata o conselho que seu pai e sua mãe dá. Pai e mãe só quer oferecer do bom e do melhor para os seus filhos. Então fica aí a dica, né? Obedeça seu pai, obedeça sua mãe, acata o conselho que seus pais lhe dão, entendeu? Que eles sabem o que é melhor para vocês. Então observe que Sansão, o primeiro erro de Sansão aqui, ele vai não aceitar o conselho de seu pai. Até porque a Bíblia diz em Deuteronômio, não é só por causa dos pais de Sansão, mas também uma ordem divina, né, de Deus, que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo de número 7, o seu versículo número 4, está escrito assim: porque elas fariam com que teus filhos deixassem de me seguir. Então observe aqui, isso aqui Deus está falando para Moisés. No versículo anterior aqui, Deus está dizendo para Moisés assim: e tampouco estabelecerá casamento com elas, né? Ou seja, que Deus está dando aqui uma ordem para que o povo, né, os filhos de Israel, as mulheres, casassem com a pessoa que adorava, né, que tinha o mesmo costume, o mesmo princípio, né, que do seu ato de fé ao Deus que serve. Então, observe aqui. Então, os pais de Sansão acatou isso aqui, né, e deu um conselho. Se nós olhar aqui dentro das Escrituras Sagradas, né, você vai observar aqui também um casamento de Acabe com Jezabel, né? O Deus não se agradou. É por isso que você vai ver também aqui o pai da fé, que é conhecido, Abraão. A Bíblia diz que Abraão, ele vai mandar o seu servo procurar uma esposa para o seu filho Isaque. E tanto que Abraão vai dizer para o seu servo: traz uma mulher da mesma terra do meu povo, né? Ou seja, porque os pais se preocupam com seus filhos, quer dar do sempre e do melhor. Voltando aqui para o texto aqui de Juízes capítulo 14, embora Sansão se agradou dessa mulher, só que o seu pai dá um conselho. Ele está tão apaixonado que ele quer casar-se com essa mulher. Então no versículo aqui 14, o Juízes capítulo 14, perdão, você vai observar que Sansão, ele desce novamente a Tímina, só que dessa vez ele vai levar consigo seu pai e sua mãe. E ele vai deixar seu pai e sua mãe no vinhedo. E a Bíblia diz que um leão, né, sai ao encontro de Sansão e ruge, né, fica feroz. E quando isso acontece, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apoderou de Sansão e ele matou este leão, rasgou com a sua força, como se estivesse rasgando um cabrito. Ou seja, Deus dando livramento para Sansão, Deus dando livramento para o pai de Sansão. Então observe, quando Sansão ele mata este leão, a Bíblia diz que Sansão ele desce a Tímina novamente. Ao retornar, ele vai ver agora um favo de mel por cima da carcaça do leão. Sansão, por ser nazireu, ele não poderia ter tocado na carcaça daquele leão. Ele pega este mel, consome este mel e vai levar agora para o seu pai. Interessante que
os pais de Sansão se alimentam deste mel, só que o texto diz que Sansão ocultou da onde que vinha aquele mel. Ou seja, Sansão escondeu do seu pai, de sua mãe, que da onde que tinha vindo aquele alimento. Segundo erro de Sansão aqui com seu pai e com sua mãe, ele ocultou o que tinha feito, da onde que tinha tirado aquele mel. Ou seja, filho e filhas, não esconde nada do seu pai e nem da sua mãe. Observamos aqui. Então Sansão, ele não diz para o seu pai e para a sua mãe da onde que ele pegou aquele mel. Só que Sansão, ele quebra o terceiro princípio aqui contra o seu pai e contra a sua mãe. O que é, evangelista Fernando? Vamos para o texto bíblico aqui. Em Êxodo, capítulo de número 20, do seu versículo de número 12, está escrito assim: honra o teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Então, em Juízes capítulo número 14, Sansão aqui, ele não vai acatar o conselho do seu pai, ele vai mentir para os seus pais. Segundo, ele não vai honrar o seu pai, né? Ou seja, interessante que ele dá o favo de mel, oculta isso do seu pai e de sua mãe, e a Bíblia diz que ele vai descer a Tímna pela terceira vez, só que dessa vez ele vai dar uma festa, porque ele vai se casar, né, com esta mulher. E o interessante é que naquela festa ali, a Bíblia diz que são 7 dias de festa, Sansão, ele vai propor um enigma para aquele povo filisteu, para aqueles que estavam ali com ele. Ele disse: solucionai, então dá vosso-ei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Ou seja, se eles descobrissem o enigma, Sansão daria essas 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Mas se eles não decifrassem, então eles dariam 30 lençóis, 30 mudas de vestes, e ele disseram: propõe o teu enigma para que possamos ouvi-lo. Ele disse: do comedor saiu carne e do forte saiu doçura. E eles não conseguiram decifrar o enigma. Só que como Sansão, ele casou com esta mulher da terra dos filisteus, a Bíblia diz que quando ele lança esse enigma, esta mulher agora vai chorar. A esposa de Sansão vai chorar e vai dizer: tu não me ama. Querido, para você provar amor para alguém, não precisa você corromper os seus bons costumes, não precisa você se corromper diante da palavra de Deus para você provar amor para alguma pessoa, porque ela ia entregar para o povo filisteu o segredo da sua força, o segredo do seu enigma, perdão. Né? Quando ela chora e que arranca isso de Sansão, o enigma, qual era o enigma? O segredo era um leão, né? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Sansão, nesse requisito aqui, ele perde, né, o que ele propôs para aquele povo, né? Ou seja, eles descobrem, né, o enigma. E todos nós conhecemos aqui a história. Houve-se, né, ali uma guerra, uma luta entre eles. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele e ele desceu a Asquelon e matou 30 dos seus homens e todo o seu despojo, e deu mudas de veste àqueles que
expuseram o inimigo, e a sua ira se acendeu, e ele subiu à casa do seu pai. Porém, a esposa de Sansão fora entregue aos seus companheiros, ao qual ele tinha por o seu amigo. Né? Embora Sansão aqui, né, ele fez tudo isso, né, mas mesmo assim Deus, pela sua bondade e misericórdia, deu livramento para Sansão. Então fica aqui esse vídeo aqui rapidamente, que 3 coisas que nós, como os filhos, devemos fazer: honrar pai e mãe, acatar os conselhos e não ocultar nada diante de nossos pais, né? Eu espero que você que está assistindo esse vídeo gosta desse conteúdo, né? E você que não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe, nos ajude, né? E breve estarei aqui também fazendo uma live ao vivo, né? Para juntos interagir diante da palavra do Senhor. Deus abençoe em Cristo Jesus, fiquem todos na paz, né? Eu espero que este conteúdo possa aumentar a fé de cada um, né? E mostre esse vídeo para o seu filho, né? Que é muito importante ele aprender e saber que tem que honrar pai e mãe, obedecer, aceitar os conselhos e não ocultar o que está fazendo, não mentir, né? Dizer para onde que vai, porque um filho obediente Deus se agrada. Queridos, este foi o vídeo de hoje. Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.